irmãs, quando eu estiver pregando, não fica muito na vista não, que eu vou mandar você sentar. Já senta logo. É ou não é? Tá todo mundo aí? Ontem, tá legal aí? Ontem nós falamos sobre, quem lembra? Princípio de quê? Honra. Então você aprendeu sobre honra. Não falamos tudo, falamos superficialmente. Mas nós vamos continuar nos princípios hoje. Princípio, o que é princípio? O que é princípio, gente? Olha para cá, vamos lá, atenção, hein? O que é princípio? Hã? Não. Princípio? Não. Princípio é o quê? Deixa aí, pode usar, já tem sua toalhinha, André? Tem a toalhinha para você aí? Aqui, ó, tem aqui, ó. Ela apareceu uma aqui, mas deixa de reserva. Princípio, quem falou aí, vai falando. Ralph. O nome já diz, gente, princípio. Começo. Começo. Então nós falamos só sobre o começo da honra. Porque se você for falar de honra mesmo, irmão, se a gente mergulhar nesse assunto, você sai daqui descabelado. Isso é igual eu, quem mais? Marcelo, pastor Ronaldo, mais uns aí. Fábio mais ou menos. Agora o Marcos. Sem cabelo. Leandro, por isso posso esquecer. Quem mais alguém aí? Eu não posso deixar ninguém com careca passar vazio, bem branco. Amém. Damião? Cadê? Damião? Eu já profetizei que essa careca dele não vai para frente. Amém? Amém? Vai só para trás. Aí, ó, confirmou. Então falamos sobre o começo da honra. Hoje nós vamos falar sobre outro princípio, que é parecido com daquele, que é o princípio de autoridade. O princípio da autoridade abrange vários campos da sociedade, certo? Eu preciso respeitar a minha mãe, que ela é autoridade materna na minha vida, e a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que viva muitos anos nessa terra. Tu vê muito garotão morrendo aí? Antigamente os bandidos respeitavam pai e mãe, hoje não respeitam mais, morre tudo com 15, 16 anos. Dá tapa na cara da mãe, dá tapa na cara do pai, bota a arma na cara da mãe, bota a arma na cara do pai. Malandrão, bota o fuzil no ombro, daí 2, 3 anos morreu. Antigamente os bandidos eram mais cascudos, respeitavam a mãe. Chamar a mãe de um bandido, de um nome e um abraço. Hoje não. Então a autoridade do pai e da mãe é bíblica. Honra teu pai e tua mãe, para que viva muitos anos nessa terra. Amém, irmão? Amém. Princípio de autoridade. Princípio de autoridade. O Estado é autoridade cívica sobre nós. Não adianta você ir contra a lei. Adianta? Você pode ir contra a lei um tempo. Depois a lei vai lá e te pega. Se a lei é justa ou não, não interessa. É autoridade. Ela vai te pegar. Princípio de autoridade. Autoridade matrimonial é o marido. Você vê um lar onde o marido é o cabeça, é uma coisa. Onde você vê um lar onde a mulher é o cabeça, é um monstro. Porque mulher não é cabeça, mulher é corpo. Você já viu o corpo andando em cima da cabeça? Já viu? É um monstro. Olha o filho desse casal. Olha a posteridade desse casal. Olha dentro da casa desse casal. É a mulher que manda. Princípio de autoridade. Deus colocou o homem sobre a cabeça. A maior vergonha para o homem é quando a mulher esculacha ele na frente de todo mundo. A maior vergonha é quando o marido fala assim: eu tenho que perguntar a minha mulher primeiro. Ele não decide nada, frouxo. Princípio de autoridade. Todo mundo ri dele pelas costas. Todo mundo ri da família. Ele é motivo de chacota de todo mundo. Por quê? Porque a mulher é autoridade sobre ele. Princípio de autoridade. Eu estou falando que o homem tem que ser o mandão. Na Bíblia, a Bíblia fala que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele tem que tratar ela como a igreja. E a mulher, como sendo igreja, tem que respeitar o marido como se fosse Jesus. Na Bíblia. Ó, o pastor falou que manda aqui sou eu. Toma, mulher! Pá! É isso não. Eu sou o cabeça. Toma! Pá! É isso não. Aí você errou. Jesus não trata a igreja assim.
Jesus trata a igreja com amor, carinho. Mas o homem é o cabeça. E no dia que eu ver uma mula sem cabeça andando em cima da cabeça, aí é monstro. Não dá certo, né? Isso é um princípio de autoridade. E por aí vai. Se você for buscar princípios de autoridade, tem vários campos. Mas hoje nós vamos na Bíblia. Vamos falar sobre o princípio de autoridade na área sacerdotal, tal qual falamos ontem, quando Eli era autoridade sobre Samuel, e Samuel honrou o sacerdócio de Eli, mesmo ele sabendo que Eli já estava com seus dias contados. Samuel não deixou de se submeter à autoridade de Eli. Amém, irmão? Amém. Isso é muito profundo, porque a sua saúde ministerial, tem muitos obreiros, pastores, evangelistas, missionários, a sua saúde ministerial depende da tua submissão ao seu líder, ao seu sacerdote. Sabe por que a igreja evangélica é a religião que menos cresce no mundo hoje? Se você acha que nós crescemos, você está muito enganado. Nós temos máscaras de crente, mas não somos crentes coisa nenhuma, no sentido global. A igreja hoje prostitui, hoje você não fala mais de arrebatamento, hoje você não fala mais de santidade. Se você falar de santidade de doutrina, a pessoa sai da igreja. Se você chamar a pessoa no escritório e der nela uma repreensão, ela sai da igreja, porque a igreja tem que se moldar à autoridade do liderado, e não a ovelha que tem que se moldar à autoridade do líder, do sacerdote. Há alguns anos atrás, chamei alguns levitas para conversar, e um levita falou assim para mim: eu vou parar de tocar, não quero mais tocar. Eu falei: não, você vai parar de tocar, você vai tocar até você arrumar uma pessoa para ficar no seu lugar. Ele falou assim: ô meu camarada, tu acha que eu sou teu empregado? Isso me marcou muito. Tu acha que eu sou teu empregado, meu camarada? Eu toco aqui porque eu quero. Eu estou fazendo um favor para a igreja que vem tocar aqui. Ai, se nós pudéssemos compreender como é maravilhoso estar na casa de Deus. É uma honra estar na casa de Deus. Sabe o que Davi disse? O maior levita de todos os tempos disse o seguinte: muito valioso é estar apenas um dia nos teus átrios do que 1000 anos nas tendas da impiedade. Sabe o que é átrio? Átrio é lá no Instagram, lá, é a varanda da igreja. Eu prefiro estar um dia na varanda da igreja, do lado de fora, lá no átrio, do que 1000 anos vivendo o que a terra pode oferecer de melhor, de tão maravilhoso que é estar na tua casa. Fico feliz quando a pessoa chega na igreja cedo: pastor, tem uma vassoura aí? Dá uma varrida aqui. Eu admiro as irmãs lá na igreja, admiro alguns irmãos. Posso citar nomes, posso citar a irmã Rosa, Salete, Glória, Luísa, pastor Ronaldo, Leandro. Posso citar outros irmãos, o Damião e tantos outros. Se eu for falar, é muita gente, né? A Vera, a irmã da Vera, a Rosângela, os outros irmãos que vão lá ajudar, vão varrer, vão limpar vaso sujo, privada suja lá, vão cozinhar aquela cozinha, aquele forno, vão lá para cima, varre aquela escada, pega o lixo. O lixo passa nos dias lá que não tem culto. Tem irmão que vai lá de noite, 10 horas da noite, abre a igreja, pega o lixo, bota para fora, bota lá fora. Ai, irmão, se você soubesse quanto galardão uma pessoa dessa recebe do céu. As coisas de Deus são tão importantes que o rei Belsazar pega os cálices sagrados que estavam lá guardados, empoeirados. Nabucodonosor, quando captura os príncipes hebreus, entre eles Daniel, não é? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, outros. Quando ele captura, ele traz os cálices, os objetos sagrados do templo. Só que ele não faz nada. Ele não faz nada. Deixa lá. Os anos se passam, as décadas se passam. Aí o filho dele, esperto, malandro, festeiro, o seguinte: me bateu à vontade, eu vi uns cálices de ouro, vi uns negócios empoeirados lá. Está faltando copo? Pega aqueles objetos lá, pega aquelas tralhas lá.
Ia dar zebra. Como deu, né? Vai dar zebra. Sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus é santo. Aquilo que é de Deus não se mexe. Deus ama as coisas dele. Se a tua igreja, se a tua congregação, se a tua comunidade é lá em cima na favela, só tem criança, e é de piso batido, é aquele calor, não toca naquilo ali. Aquilo ali é de Deus, é propriedade dele, e ele adora aquilo ali. Amém? E não mexa com quem cuida daquilo ali, porque vai dar zebra. Amém? Princípio de autoridade. E aí ele pega os cálices e leva lá para as festas. Prostituições, mulheres, homossexualismo, deuses, sacrifícios. De repente, quando ele olha para a parede, tem uma mão gigante, uma mão do tamanho de uma mão, só que não tinha braço, e com um dedo ela escrevia no cal, porque se pintava com cal, não tinha tinta, era cal, e ela começou a escrever Mene, Mene, em hebraico antigo, Tekel, Uparsim. A Bíblia fala que as articulações do rei começaram a vibrar, o corpo dele começou a tremer, ele começou a entrar em pânico. Os magos, os mágicos, os encantadores, os religiosos, todo mundo, a festa acabou, a transa acabou, a droga acabou, a violência acabou, a adoração, os deuses não puderam fazer nada, o sacrifício acabou, tudo acabou. Quem é nesse reino que pode interpretar? Só tem um homem. Quem é? É aquele que ora 3 vezes por dia. Vamos às características da autoridade. Quem é que pode ler isso aí? Aquele que não se contaminou com a comida do rei. Quem é esse? Aquele que desce lá na cova dos leões e os leões não o comeram. Quem é aquele? Aquele que não se contaminou com as iguarias da Babilônia. Chama esse camarada aí. Aí quando ele chega já era velho. A gente não gosta de dar muito valor a velho, né? Mas a oração dos idosos, irmãos, é que sustenta a igreja. Princípio de autoridade. Respeita os idosos na igreja. Amém? Fique feliz, minha mãe pega a avózinha da Jaqueline, leva ela para cá, leva ela para lá, leva ela para cá. Mas isso é princípio de honra. A Bíblia fala que com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o conhecimento. Amém, irmão? Só porque a pele está mais frágil, o cabelo está mais branco, ali tem história, ali tem compromisso, ali tem vida, ali tem sabedoria, ali tem conhecimento, princípio de autoridade. Olha aí. E aí a Bíblia fala que chamam Daniel, e Daniel lê, já sabe logo que é a letra de Deus. Aí eu pergunto a você, como ele sabia que era a letra de Deus? E como se faz com ele? Eu não conheço a sua letra, não sei como é, porque eu não tenho tamanha intimidade com você para saber a sua grafia, mas eu sei como é a grafia da minha esposa, porque eu estou com ela todo dia. Daniel tinha uma intimidade com Deus tamanha, que não só conhecia a voz, que não só conhecia a natureza, que não só conhecia os sonhos de Deus. A intimidade de Daniel era tanta com Deus, que ele sabia até a letra de Deus. E você não só vê Deus escrevendo nas tábuas da lei. Talvez Moisés e Daniel eram os únicos que conhecessem a letra de Deus. E aí Belsazar olha para ele e fala: eu te dou metade do meu reino, te dou ouro, te dou poder. Se você traduzir isso para mim, ele falou: guarda todo o teu ouro, meu amigo. Isso não é autoridade nem é poder para mim. Agora eu vou te falar o que é autoridade. Deus manda te dizer: hoje o teu trono acaba. Hoje a tua autoridade sobre a Babilônia acaba. Hoje você vai perder sua vida. Hoje você vai morrer, porque você tocou naquilo que é de Deus. Autoridade. E assim aconteceu. E houve uma invasão, e os povos inimigos entraram na Babilônia, acabaram com tudo. Certo? Então o princípio da autoridade. Eu preciso compreender o que é autoridade. E eu vou falar hoje, vou fazer uma analogia entre Arão e Moisés. A gente fala muito de Moisés, né? Quem foi o libertador de Israel? Pode falar. Moisés. E é verdade, você acertou. Quem foi o homem que abriu o mar vermelho? Moisés.
Quem abriu foi Deus, né? Ele só foi a voz. Quem foi o homem que tocou no rio e se tornou em sangue? Não, senhor. Arão. Quem foi o homem que levantou a vara para o céu e transformou pó em piolho? Moisés? Não, senhor. Arão. Nós aprendemos muita coisa errada. A Bíblia fala que quando Deus encontra Moisés lá na montanha, lá no Sinai, e Deus fala para ele: você vai ser o libertador, vou levar você para libertar o meu povo, vou levar você para tirar o meu povo do Egito. Mas como é que eu vou fazer? Pega a tua vara, joga no chão. Ele jogou. O que aconteceu? A serpente, a vara se tornou uma serpente. E o que ele fez? Correu dela. Porque ele não era sacerdote, ele era apenas o condutor. Aí quando ele chega diante de Faraó, ele joga a vara, não joga? Não, quem joga é Arão. E aí se torna em serpente. O Faraó fala assim: deixa comigo, meus magos fazem isso. Aí a Bíblia fala que os magos jogaram e transformaram-se em várias cobras. Aí Arão dá comando para a cobra: come as outras. Aí a cobra de Arão come todas as outras. Arão foge da cobra? Vai lá e pega a cobra. Ela se transforma em cobra. Irmão, a autoridade é o sacerdote. Aleluia! Dá um glória aí para a gente acordar. Dá um glória para a gente acordar. Abra aí Êxodo capítulo 7. E eu gosto muito do ministério de Arão. Há mais ou menos um ano atrás fizemos uma escola bíblica lá na igreja, escola dominical, e eu falei sobre Arão. E aprendi muito sobre Arão. Nós supervalorizamos Moisés, mas Moisés só é Moisés sob a autoridade de Arão. Olha para mim. Arão significa grande pai. Arão. Quando ele é consagrado ao sacerdócio, Deus muda o nome dele. Arão. Bota mais um A. Sempre na linguística, na filologia, quando você acrescenta uma letra a mais repetitiva, quer dizer que você está dobrando o significado dela. Correto? Na filologia, no estudo da linguística antiga, você acrescenta uma letra, você está dobrando a autoridade do significado daquele nome. Então Arão significa grande pai. Arão. Arão significa pai de muitos. E aí eu pergunto: pai de muitos quem? Quem foi o primeiro sumo sacerdote? Arão. Foi o primeiro sumo sacerdote. Sumo, principal. Ok? O primeiro principal do sacerdote. E essa característica, e essa liderança de ter sempre um sumo sacerdote, ela vai até 70 depois de Cristo, quando Roma assume o catolicismo, cria o viés católico, e aí acaba-se a constância do sumo sacerdote. Então, por 3.000 anos, Arão inaugura um sacerdócio. Arão pode ser também tipo de Cristo, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes? Sim, mas Jesus é o sumo. O que é sumo? Isso aqui é o sumo da fruta. É, não é? A essência, o principal, o melhor. Arão era isso. Ele era filho de Arão e Joquebede, irmão mais velho de Moisés. E ele era da tribo de Levi. Está em Crônicas 6, versículo 1. Quem quiser abrir. Era bisneto direto de Levi. Então a família Miriam era mais velha, Arão do meio e Moisés o caçula. Ele era o líder da família, porque apesar de Miriam ser mais velha, quem mandava no patriarcado hebreu era um homem. Então ele era o líder entre a família. O pai e a mãe morreu, ele é o mais velho, e pelo patriarcado judaico é o mais velho, não é? Você sabe isso? Então ele era bisneto de Levi. Só algumas características. Ele casa com Eliseba, filha de Aminadab, da tribo de Judá. Mas quando os filhos nascem, assumem a paternidade tribal do pai.
Abiú, Nadab, Eleazar, são filhos deles, se tornou a tribo de Levi por sangue paterno. Primeiro sumo sacerdote das 12 tribos, e foi o homem que dirigiu a construção do tabernáculo. Deus dá para Moisés as medidas, Deus dá para Moisés a maquete do tabernáculo, mas quem dirige o tabernáculo? Ou você acha que qualquer um podia meter a mão ali? Princípio de autoridade. A autoridade dele não era só por ser sacerdote, era por ser o líder patriarcal da tribo de Levi. Amém, irmão? Estão entendendo? Está difícil não, né? Êxodo capítulo 7, versículo 1. Quando Moisés está lá no alto da montanha e recebe o chamado para libertar Israel de Faraó, Deus dá alguns comandos para ele. E alguns são assim: então disse o Senhor a Moisés, versículo 1: eis que te tenho posto sobre Deus, sobre Faraó. Olha, gente, eu tenho te posto sobre Deus, sobre Faraó. Você vai me representar. Sou autoridade máxima, não sou? É ou não é? Eu sou Deus sobre Faraó. Aí Deus vai e conserta. Mas Arão, teu servo, será o teu profeta. Ou seja, tu é Deus sobre Faraó, mas você só vai fazer aquilo que o profeta Arão mandar você fazer. Princípio de autoridade. Deus não quebra princípio. Deus não pode botar Moisés na liderança sendo que o irmão dele é líder sobre ele. Olha aí. Quebrando alguns paradigmas hoje. E tu falarás o que eu te mandar. Mas quem vai falar com o Faraó, quem é? Arão. Assim, ó, boca calada. Quem fala é Arão. Falará a Faraó que deixe os filhos de Israel saírem da terra do Egito. Aleluia? Amém? Moisés tinha liderança, Arão tinha autoridade. Qual é a diferença? Eu falo, eu sou líder sobre você, e alguém é autoridade sobre mim. Liderança é posição, autoridade é decisão. Fala, liderança é posição, autoridade é decisão. Irmão, você agora é líder dos jovens. Agora que a cobra vai fumar aqui nessa igreja. Irmão, eu vou colocar você sobre líder dos porteiros. Você agora. O Malafaia que fala, tem gente que você põe ele como líder dos carimbadores do almoxarifado, que ele fala, agora eles vão ver comigo, o carimbo aqui não é solto. Irmão, liderança é posição. Você está numa posição que a qualquer momento você vai ser trocado. A qualquer momento você vai ser retirado. Jesus era liderança ou era autoridade? Autoridade. E os discípulos? Liderança. Amém? Amém. Autoridade sobre toda a igreja. Quem é? Jesus. E a autoridade na igreja, quem é? O sacerdote. Então liderança é uma coisa, autoridade é outra. Não confunda. Você dá para a pessoa um cargo na igreja, irmão? A partir de hoje você vai cantar nos cultos de quinta-feira. Ele pega o microfone e ele fala assim, chegou a minha vez. Quanto tempo eu te esperei. Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Ninguém me tira daqui. Aí o pastor chega, irmão, a partir de hoje você não canta mais. Quem vai cantar é outra pessoa. Vou sair dessa igreja miserável. Pastor, me põe, irmão, você é posição. Você é uma peça no tabuleiro do xadrez, dessa guerra espiritual. Você é uma peça comandada por Cristo. E muitas das vezes você é um peão. Irmão, eu sou autoridade aqui na igreja. Que autoridade nenhuma, você não é nada. Falei ontem com um irmão, você é servo. Ele falou, 12 anos eu trabalhei, limpei igreja. Trabalhei na igreja, trabalhei. Ninguém me valorizou. Eu falei, irmão, você é posição, você é servo. Você está ali para fazer. Você não está ali para receber elogio. Você está ali para ser posição. Entenda isso. Você é uma posição. Eu posso chegar, pastor Ronaldo, mais um, pega esse banco, esse móvel, coloca nessa posição. Aí o
móvel fala para mim, opa, esse lugar aqui é meu, campeão. Cheguei aqui primeiro. E a maior prova disso, que na maioria das vezes, aqueles crentes velhos de igreja, cheios de mania, cheios de craca nas costas. Tem crente tão velho, tão cheio de marra, tão metido a besta, tão metido a santo, que eu olho para ele, sabe qual é a imagem que eu vejo? Uma pessoa cheia de craca, tipo marisco, no casco do navio. Aquele cara do Piratas do Caribe. Se eu fizesse teatro ia ser muito... Aí chega o novo convertido. Só que o novo convertido, ele tem sangue novo, irmão. Ele vem com tudo. Cadê o Lucas? O Lucas não é meu filho, não. O Lucas chega aí, pastor. Vamos fazer o quê? Vou pintar comigo. Sangue novo. E o mais velho? E o cracudo? Craca nas costas. Deixa eu ver o que tem para fazer assim. Ih, pastor. Já fiz isso. Vende cracudo. Capítulo 4, versículo 2. A vara de Moisés para a vara de Arão. Já falei algumas características. A vara de Moisés, posição. Vara de Arão, decisão. Versículo 2, capítulo 4. E disse o Senhor a Moisés: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou, e tornou-se em cobra. Mas Moisés fugia dela. Para ter uma vara de autoridade, você tem que abraçar a vara. Você quer ser pastor, irmão? Não aconselho. Não aconselho. É uma dos piores ministérios, no sentido de problema, de luta, de confusão, de solidão, de ingratidão, de tristeza, de amargura, de insônia. Você ser um pastor, um dia você é amado por aquela pessoa, no dia você parece que foi a pior pessoa que apareceu. Você só presta para abençoar, você só presta para orar, você só presta para dar, para receber não. Isso é franciscano, que faz voto de pobreza, faz voto de sofrimento. Pastor não, irmão. Pastor é autoridade de Deus. Quando você abraça esse ministério, quando você abraça, aquela mãe falou para Jesus o seguinte: Jesus, o senhor pode pegar os meus 2 filhos lá no céu e colocar um à sua direita e outro à sua esquerda? Pode pular a fila e o senhor dar uma moral? Aquele QI, né? Que indique. Tem como o senhor ajudar meus filhos lá no céu? Eu não quero que meus filhos fiquem lá no céu. Bota eles lá em cima contigo. Aí Jesus fala para ela: mulher, não queira isso para os teus filhos, porque eles não, você nem imagina o que eu vou passar para estar lá. Autoridade, a vara de Arão, para você conquistá-la, você tem que percorrer todos os percursos. Moisés fugiu do Egito, Arão ficou lá por 80 anos. Você quer ter vara de autoridade? Para de fugir, irmão. Fica lá no Egito, tomando lombada nas costas, comendo ração e fabricando tijolo de palha. Crente quer ter autoridade, mas não gosta de construir tijolo, você é só posição. Crente que quer autoridade, mas é crente fujão, você não vai ter autoridade, você é mais uma posição. Crente quer ter autoridade, mas não quer levar chibatada nas costas, não quer ser servo, não quer se submeter. 80 anos Arão ficou no Egito, sendo líder da tribo de Levi, tomando lombada, chicotada nas costas e construindo pirâmide para Faraó. Moisés, tinha tudo bom e do melhor. Nascido e criado com a avó. Já viu? Filho criado com vó. Geralmente é muito, né? Cheio de ninguém. Estudou em Alexandria. Sabia ler, sabia escrever, falava vários idiomas. Aí quando ele fez uma besteira, o que ele fez? Fugiu. Eu te pergunto, por que ele fugiu?
Ah, porque ele matou um escravo. Ele matou um escravo. Escravo você pode matar. Escravo você pode fazer o que você quiser. Escravo é teu, você que manda nele, é propriedade sua. Ele fugiu porque ele entrou numa crise interior e não conseguia conviver consigo mesmo. Era fraco. Ele era tão fraco que lá mesmo, sendo o grande Moisés, o grande legislador, Deus manda ele falar com a pedra. Fala com a pedra e diz para a pedra: manda água. O que ele faz? Deu uma crise de perereca nele. Ele pegou a vara e começou a bater. Porque ele não é autoridade, ele é posição. Crise de perereca, já viu não? Algumas pessoas por acaso devem ter tido. Aquela crise que quando está todo mundo, aí a pessoa começa a discutir com todo mundo olha. Já viu? Antigamente era só mulher, hoje o homem também faz. Aí ele foi lá, Deus falou: fala com a pedra. O que ele fez? Pegou a vara. Arão não faz isso com a vara. A vara de Arão florescia e dava até fruto. Diferença. Já li não? Já. Aí olha a diferença da vara de Arão na mão dele, a vara da autoridade. Capítulo 7, versículo 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó. Estávamos aprendendo errado. A gente aprendeu que foi Moisés, não foi. Foi Arão. E disse, diante dos seus servos, tornou-se em serpente. E Faraó chamou os sábios, encantadores, magos, e fizeram o mesmo. Porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. É como se a vara de Arão tivesse vida própria. Essa vara tem um significado muito forte. Aí eu começo a desmistificar, lá no versículo 20, ainda do capítulo 7. Quando o Faraó não deixa o povo ir, Arão toma uma atitude. E fizeram Moisés e Arão como lhe ordenaram o Senhor, levantando a vara. E Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos do seu servo. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Moisés não pediu: aí Arão, está na hora de se jogar a vara. E nem Arão estava lá na montanha. Era o coração de Arão, que já era um coração de autoridade. Era a vida de Arão, que era uma vida de autoridade. A história tenta manchar a vida de Arão quando ele constrói o bezerro de ouro. E eu vou entrar em defesa dele aqui hoje. Porque Arão era um velho de 83 anos, quando o povo se reúne e obriga-o a construir uma estátua de um bezerro. E ele constrói. E o que o diabo faz? Traz na memória da história: Arão foi o grande culpado. Irmão, eu sou minoria. Se todo mundo quiser me bater, vai me bater. Eu sou minoria. Se todo mundo quiser me matar, vai me matar. Mas no coração de Arão, abre aí. Acho que é 32, né? Eu não anotei isso. Passa aí para mim, pastor Ronaldo. O bezerro de ouro. Na hora que ele... 32. Só? Hã? 32. 32, na hora que ele constrói. E construiu Arão um bezerro de ouro. Não está aí? Leia para mim. Vai, pastora Patrícia, pode ler. No 32 do início? Não, na parte que ele constrói o bezerro. E aí ele fala logo depois: amanhã será o dia da vingança do nosso Deus. Lê aí. Ou em algumas traduções falam festa do nosso Deus. Versículo 5 para 6. Então fala, lê o versículo 5 para mim. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Que altar é esse? Que altar é esse, pai? Ele constrói um bezerro. O povo começa a adorar o bezerro. Mas ele sozinho, sem ninguém, só ele, constrói um altar ao Senhor.
e fala: amanhã será o dia da vingança. Então eu saio em defesa de Arão. Amém, irmão? Vocês querem pecar? Tudo que vocês querem. Senão, Moisés cometeria o mesmo erro quando o povo chega para Moisés comendo maná todo dia e eles falam: nós temos fome de carne, nós estamos com saudade do Egito, das comidas do Egito. Moisés estende a mão e aparece uma nuvem de codornas. Então Moisés também cedeu às vontades do povo. Mas a Bíblia fala que aquele povo, ao comer as codornas cruas, a carne e os ossos das codornas entravam-lhes pelas traqueias e eles morriam esmagados. Por quê? Ânsia do pecado. É o carnaval. Então não houve pecado da parte dele. Ele ofereceu um altar ao Senhor. E ele sabia que o irmão ia voltar. Lá em Deuteronômio, depois você lê Moisés explicando para Arão. Arão pergunta para ele: por que você não me matou? E a Bíblia fala que Moisés diz o seguinte: lá do alto da montanha, Deus me mostrou você enquanto construía o bezerro de ouro. E Deus viu que ele constrói um altar logo em seguida. Por quê, irmão? Ele sabia que ele era uma autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Compreenderam? Então desmistifica isso da vida de Arão. Quer ver mais um poder da vara de Arão? Do Nilo, falei, versículo 20. Agora capítulo 8, versículo 5. Diz: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra. Moisés era só posição, quem estava articulando tudo era Arão. O sobrenatural vem tudo por Arão. É o sacerdote que traz o sobrenatural. Versículo 17: e fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos dos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. Olha, abra lá, capítulo 17, versículo 7. Estou mostrando vários versículos que falam sobre a vara de Arão. Esse versículo é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Você sabe que por Moisés e Arão serem idosos, Arão, se eu não me engano, morre com 123 anos. Se eu não me engano. Eram muito idosos, fracos. Arão foi escravo 80 anos. Devia ser um homem debilitado. Estou aqui conjecturando. Estou aqui fazendo uma análise histórica. Provavelmente, se você buscar ossadas de escravos, na grande maioria tem ossos quebrados, na grande maioria tinha coluna, quando força, né, de tanto carregar peso, o crânio, de tanto carregar coisa, as mãos deformes. Então era muito sofrimento. Eles não tinham a vida que nós não tinha remédio, não tinha ortopedista, não tinha gesso para curar braço quebrado. Era tudo na base da tala, era tudo na base do vamos que vamos. Então eram homens sofridos. Moisés, aos 40 anos, ele vai para o deserto, vai ser pastor de ovelhas no deserto. Então, homens sofridos. Então o povo começa a duvidar da autoridade deles. Mas a autoridade, olhe para mim, não está no físico. A autoridade que Deus dá ao sacerdote, ao homem ou à mulher de Deus, não está no osso, na ossada, no esqueleto, no estereotipo. Está dentro do coração, da alma e do espírito daquela pessoa. Amém? O que a Bíblia fala? Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E nós temos o costume de, quando vê uma pessoa mais velha, um pastor mais velho, vem ele falar aquela palavra chata. Os escribas falavam pelo menos 3 dias, e todo o povo tinha que ouvir em pé. Na China, por exemplo,
Os mais velhos são honrados, sabia disso? Os mais velhos são honrados, são super bem tratados, porque eles foram os criadores da história dos mais novos. Há um respeito. Mas nós, dentro da igreja, não respeitamos o ministério das pessoas, o sacerdócio, a unção que está sobre aquele sacerdote. Cutuca o irmão, ele não vai dormir. Cutuca aí, vai assim, na costela. Ele vai continuar sentindo dor, ele não dorme mais. Bem aqui assim, embaixo do sovaco. Assim. Aqui até essa costela. Colocar em pé não adianta, porque o José João não dormia em pé. Tinha um irmão, um diácono, que ele dormia. Vai lá para trás, fica em pé. Ele era obediente. Chegava lá atrás. Então a melhor coisa é dar um capuque aqui. E por eles serem mais velhos, serem idosos, o povo estava, os líderes, os mais jovens, os que estavam chegando, ao invés de se submeterem à liderança deles, à autoridade deles, tal como Josué, falei aqui ontem sobre Josué, que honrava Moisés, batiam de frente. E uma certa vez os líderes das tribos duvidam da autoridade e liderança de Moisés, de Arão e de Moisés. E aí o que Moisés fala? Vamos lá. Moisés protege Arão. Então você da tribo de Judá, pega a sua vara, porque a vara era o símbolo do patriarcado. Você, tribo de Rúben, Benjamim, vocês todos, Issacar, todos vocês, peguem as varas. Vamos colocar lá no santuário de Deus. Vamos colocar lá no santuário, lá onde Samuel dormiu. Coloca lá, junto com os objetos sagrados. Amanhã Deus vai dar um sinal. E a vara que florescer, esta vara é a que Deus escolheu para ser o sumo sacerdote. Irmão, você pode observar a vida dos pastores. É a vara deles que floresce. Quantas pessoas já entraram e saíram da igreja? Eles estão aqui. Entra e sai. Tem gente que sai e volta. Sai com 15 anos, volta com 30. Cheio de craca nas costas. Pastor, bem que você me avisou, né? Aí ele cracudo. Sai bonitinho, santinho, maravilhoso, volta todo cracudo. Não casa com esse rapaz, não namora essa moça, não entra por aí. Minha filha, fica solteira, melhor solteira do que mal acompanhada, você vai se lascar. Deus tem uma palavra para você aqui nessa manhã. Pessoal que é solteiro. Jaqueline, quando fala solteira, tá quer dizer Jaqueline. Calma, eu não vou falar que você tem craca nas costas. Eu vou te poupar de ter. Nós vivemos uma época que, se você analisar, é melhor você viver como Paulo. Porque o casamento hoje, na nossa atual era, o casamento é de Deus, mas você não tem como se proteger dentro de um casamento quando você traz para a sua vida pessoal uma pessoa desconhecida. Conheci um rapaz lá no meu trabalho. Você vai trazer para a tua vida uma pessoa sem um histórico. Ontem o irmão da Dani falava comigo que um pastor que eu conheço há muitos anos, ele era estuprador. E foi preso por estupro. Hoje é pastor, crente, mas antigamente ele era estuprador, foi preso. Ele puxou cadeia por estupro. Você está entendendo? Então eu vou falar uma coisa para você. Ficar sozinho, não, às vezes é ministério. E você tem que aprender, como servo, como posição, a ficar na tua posição. Você quer casar para quê? Para ter sexo? Sexo não segura casamento. Você quer casar para quê? Para dizer para as amigas que você casou? Você te desfilar com uma aliança no dedo? Irmãos, casamento é bom, mas se não for algo totalmente aprovado por Deus e pelo sacerdote, você vai ficar cracudo nas costas.
Vai ficar. Vai ficar. Casamento é luta. Eu posso falar isso de carteirinha. Tá? Casamento é luta. Casamento são dois universos, duas constelações vivendo debaixo do mesmo teto. São duas culturas, são dois universos. Eu aprendi sobre a mulher hiena e o marido lobo. Na alcateia das hienas, quem manda é a hiena. E na alcateia do lobo, quem manda é o macho lobo. E aí, a líder das hienas casa com o líder dos lobos. Vão ficar se matando em casa até acabar. Você tem que procurar alguém da sua alcateia. Você é crente. Você tem ministério? É evangelista? É missionário? É obreiro? Se você não tiver, por que eu estou casado com a Daniela? Porque eu falei que eu nunca mais ia casar. Eu me lasquei com o casamento no passado. Falei, nunca mais eu caso, não. A minha ex-mulher, posso falar para vocês, porque ninguém aqui é criança, a minha ex-esposa, eu casei com ela na igreja, muitos aqui até foram. Quando nós chegamos na lua de mel, ela bateu nas minhas costas e falou assim, eu não sou crente não, eu sou macumbeira, eu já estava utilizado. O princípio das dores. Eu vou na igreja contigo, mas eu sou macumbeira. Eu falei, poxa, você só me avisou hoje, mas agora eu já casei contigo. Seu trouxa. Então, casei com a Daniele. Por quê? Porque é uma missionária. Não é missionária de carteira. Ficou 5 anos dentro das matas amazônicas com índio. Deixa ela guardadinha lá, assim que ela sair. Tô brincando. Tem um ministério de música, então parece comigo. Tem um gêniozinho meio alto, também parecido com o meu. Né? É próxima da minha idade. Não muito, mas próxima. Amém? Mas onde eu quero chegar? A gente tem afinidade. E foi algo que Deus preparou e deu tudo certo. Não houve nenhum tipo de empecilho. Agora um relacionamento, estou saindo do tema, mas é que eu não vou falar. Outra coisa, quando, por exemplo, você está num relacionamento que só você que liga, só você que manda zap, só você que dá presente, só você que corre atrás, o cara não trabalha, o cara é vagabundo, ou você que paga. Ah, meu amor, eu estou sem dinheiro para comprar comida. Você vai lá e compra. Pera aí, meu amigo. Isso não é de Deus, não. Você é crente, o cara não é, já está consumado. Você é posição? Não sai da posição por causa de homem, de macho. Não. Fica na tua posição como Ruth ficou. Lê o livro de Ruth. Noemi fala para ela, você é nova, você é bonita, você está viúva, volta para a tua terra. Ela falou, não, aonde tu fores eu irei. Sabe para onde Noemi foi? No deserto. Só que você está numa sociedade onde você precisa ter alguém. Às vezes nós escutamos pessoas falar assim, não consigo dormir sozinho. Vamos com o cachorro, dorme com ele. A minha irmã dorme com o Jack. Gente pereba, cheia de craca nas costas. O que é? O cachorro, pô. Estou brincando, eu estou falando sério. Porque você vai entrar num laço de Satanás parecido com Davi. Davi começou a ganhar umas posições, ficou apaixonadozinho pela filha de Saul. Quando ele louvava, quando ele dançava, ela abria as portas do palácio de camisola e dava gargalhadas dele. É isso que você quer para você? Seu ministério, para sua posição, para sua liderança? Um homem que chega nas tuas costas e diz, aquilo que você faz não vale de nada para mim. Ridículo. Vai lá dar dinheiro para o pastor, vai. Eu já vi um homem falar assim, vai lá transar com o pastor, vai. Você não gosta de pastor? Vai lá transar com ele. Aí, meu amigo, aquilo que eu sonho
vira um pesadelo maldito na tua vida. Então tá com esse crente barrigudinho, careca aí, marido, fica com ele, agarra ele, viu? Pega esse barrigudinho que Deus te deu aí, esse careca com essa gordinha, entendeu? Pega essas gordurinhas da picanha, aperta com vontade, fica. É um conselho de amigo e de irmão. E aí, voltando, mais 15 minutos, estou encerrando. E aí, Arão pega a vara, os outros líderes das tribos pegam as varas e levam lá para o templo. E Moisés fala: amanhã vamos ver as varas. E aqui florescer, esse é o escolhido de Deus. Agora, observe o que Moisés faz. Ele protege o sacerdote. Você, olhe para mim, irmão. Deus te colocou na posição que você está para proteger o seu pastor, para proteger a tua liderança, para proteger o sumo sacerdote, para proteger o homem que Deus colocou a vara ministerial na tua vida. Irmãos, eu peço a Deus, às vezes quando dou umas broncas na minha mãe: mãe, não come açúcar, mãe, não come gordura, mãe, não come linguiça, ela adora um pouco de linguiça, não come feijoada, não come feijoada, não come linguiça, não come, ela fica chateada comigo. Por quê? Porque eu quero que ela viva muito, eu preciso muito do ministério dela. Preciso muito do ministério deles. O pastor André, ele tem que estar bem para eu poder estar bem, ela tem que estar bem para ele poder estar bem. É ou não é? Temos que orar, temos que cuidar do pastor André. Pastor André, vem aqui em casa, tem um almoço para você, fiz um brócolis para você, ó. Com o quê? Com arroz integral, sem sal. Que mais? Deixa eu ver aqui. Cenoura, crua, picada. Que mais? Chuchu na água. Os biscoitinhos de água e sal. E uma água mineral Nestlé, ó. E doce, banana, maçã, com leite moça não. Pateia. Pateia. Boa. Boa ideia. Por quê? Você tem que cuidar do teu sacerdote. Tem que cuidar do teu líder. E o que Moisés faz? Protege o irmão. Não só por ser irmão, mas protege-o por ser seu líder, por ser o seu sacerdote, por ser o seu profeta, por ser a sua voz. Deus fala para Moisés: você vai a Faraó. Sabe o que ele fala? Eu sou incircunciso de lábios. Não tem capacidade para falar com o Faraó. E ele foi criado lá dentro. Sabe quem é que vai falar? O semi-analfabeto do irmão dele, que estava lá trabalhando, construindo tijolo. É ele que vai falar com o Faraó. Irmão, não olhe para as características humanas do teu líder. Olhe para as características da vara que Deus colocou na mão dele. Amém, irmão? E olha o que aconteceu no dia seguinte. Versículo 7 do capítulo 17. Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, lá no tabernáculo. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia e produzia flores, brotara renovos e brotou amêndoas. Não só floresceu, nasceu uma árvore. Você acha que a vara de Arão está guardada na Arca da Aliança e não a de Moisés? Por quê? O libertador do Egito foi Moisés, mas quem está dentro da Arca da Aliança é a vara do irmão, do sacerdote. Deus não trabalha com lógica humana. Deus não trabalha com hierarquia humana. Quem dá a vara é Deus. A Bíblia fala que enquanto Adonias e os outros filhos mais velhos de Davi se autoproclamavam rei, Natã ungia Salomão, o filho do adultério, como rei sobre Israel. Aí fiquei curioso, fui estudar. Quem cria Salomão sabe quem é? O profeta Natã. Foi criado como um sacerdote. Quando Deus fala com Salomão, Davi já estava morto. Ele tinha 15 anos de idade. Sabe onde ele estava? No templo. Aí Deus fala com ele: pede o que quiser que eu vou te dar.
porque sobre ele estava a unção do profeta. Adonias, que era o mais velho, Adonias, correto? Não sei se era Adonias, não é? Acho que não me recordo se esse nome. Creio que era Adonias, o mais velho, o que tinha como é que fala? A herança do trono, hein? O direito ao trono. Estava em cima do cavalo, o pessoal aplaudindo. Mas, irmão, a autoridade vem de Deus. Quem vai ser rei é você, tá? Aleluia, amém? Ainda em Êxodo 17, versículo 12. Moisés era o líder, estava na posição, libertador de Israel. E olha a confirmação que Arão sustentava. Versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Jesus sustentando o profeta, o líder, para sentar-se sobre ela. Mas Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Amém? Você quer ter uma vida com Deus? Deixa o profeta firmar você no ministério. Sabe o que eu quero dizer? Quando o pastor chegar e falar assim: irmão, vem cá, quero conversar com você. Irmão, esse teu comportamento não está certo. Aquilo que você pregou não foi de Deus. Esse caminho que você está indo não é legal. Essas amizades que você tem não prestam. Eu quero que você pare. Você vai saber. Isso é pegar a tua mão e levantar. Enquanto as mãos de Moisés estavam firmes pelas mãos de Arão, o que acontecia lá no vale? Contra quem? Amaleque. Amaleque é o estereótipo bíblico de Satanás. Enquanto Arão sustenta você, você vence o diabo. Quando o pastor para de sustentar você, o diabo anda na tua família, na tua casa, no teu corpo. É Bíblia. Quem gosta de Bíblia, ele está aqui. Quer ver? Ó? Temos dois exemplos para terminar. Abra a Bíblia aí, Números 16, versículo 1. Eu falei para vocês que sempre tem aqueles que se levantam contra o pastor, é ou não é? Vira e mexe, se levanta um lá na igreja. Vira e mexe, um se levanta lá. Tem crise de perereca. E Coré é uma dessas crises. Coré, o Corá. Agora, me chamou a atenção ontem, eu estava relendo, porque para eu pregar, eu gosto de ter segurança, eu fui reler tudo que eu escrevi. E olha o que diz no versículo 1 em diante. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, quem não gosta de a genealogia, eu tenho aprendido muito com isso. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. O que diz aqui? Filho de quem? Ele era da mesma tribo de Arão. Mais novo, portão, líder de tribos. Tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, pegou outros de outras tribos. É aquele camarada, aquele líder da igreja, que tem um montão de amizade na igreja, tem grupo no Zap. Grupo no Zap. E aí, o que você achou daquela palavra hoje? Não foi pra mim. Gostei não. Pastor continuar falando muito assim no púlpito. Já sabe, né? Ele sai da igreja e leva um montão comigo. Um endemoniado falou isso uma vez na igreja. O pastor falou para ele assim: Satanás, eu te expulso desse corpo em nome de Jesus. O diabo falou: eu vou, mas aquele lá tem que ir comigo, aquela lá, aquele lá, os meus me acompanham. O diabo é fofoqueiro, hein? Cuidado na hora de expulsar ele. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel, príncipes, líderes, homens de posição, contra Moisés e Arão.
chamados à assembleia e homens de posição. Em algum momento falou homens de autoridade aqui? Sim ou não, irmão? Não. Vocês estão prestando atenção? Sim. Príncipes, líderes, homens de posição, homens de assembleia, mas autoridade não. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: chega, basta, pois que toda essa congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio de nós. Por quê? Pois vos elevais vocês sobre a congregação do Senhor. Você é pastor? Eu também sou. Ah, Ronaldo, você é pastor? Eu também sou, meu amigo. Você foi ungido? Eu também fui. Você é missionário? Eu também sou. Você é obreiro? Eu também sou. Você é velho de igreja? Eu também sou. Você já leu a Bíblia quantas vezes, hein? Quantas vezes você leu a Bíblia? 3? Ou 5? Canta aquele hino. Não sabe o hino. Já subiu o monte? Já fez jejum? Isso não importa. É Deus que dá a vara, irmão. Aí chega aquele pastor. Eu já escutei história de pastor que antes do culto ele ficava vendo um desenho, ficava vendo televisão, o louvor comendo, o pastor dando pica-pau lá, perdendo pica-pau. E o povo comendo, morava atrás da igreja. Aí os obreiros: pastor, sem vergonha, ele está orando, ele está consagrando, está dando pica-pau lá. O lugar de pastor é joelho no chão. Às vezes o cara acha que o pastor não pode ir numa praia, não pode comer um churrasco, não pode nada, né? Aí na hora que o pastor do pica-pau subia no púlpito, que levantava a mão, o nego já começava a cair. Porque ele que tinha vara. Se ele viu o pica-pau ou não, quem tem a vara é ele. Amém, irmão? E eu creio muito nisso. Aí olha o que diz no versículo 47. Aí Deus matou Coré, Deus matou um montão de gente, o chão se abriu nesse meio tempo. É ou não é? Você já conhece a história. Você viu lá na novela. Só que tem uma coisa que a novela não mostrou e que a Bíblia fala: que depois que eles se levantam, que o chão se abre, que fogo cai do céu, o povo continua contra Moisés e Arão. Vamos continuar contra esses dois velhos. Aí Deus toma a frente e lança sobre todo o povo uma praga. O povo começa a morrer, um após o outro, vão caindo e vão morrendo aos milhares, porque a proteção da vara vem de Deus. Que morram todos, vocês não. O negócio é sério, rapaz. E olha aqui, ó. Aí Arão toma a frente e fala: e tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu para o meio da congregação. E eis que quando ele chega, a praga cessa. E a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. Não foi Moisés que correu. Moisés tirou o povo do Egito, mas quem traz a cura é o sacerdote. Amém, irmão? Quem leva a cura para o povo é o sacerdote. Quem leva a resolução de problema é o sacerdote. Na hora do vamos ver, na hora da praga, você tem que trazer para dentro da sua vida o sacerdote. O sumo, hoje, que é Jesus. E na terra os nossos pastores. Olha aqui. Exemplos de submissão à autoridade. Você se lembra quando Natã, olha para mim, para terminar. Se lembra quando Natã falou para o rei Davi: você é um adúltero? Você lembra disso? Você matou Urias e desejou a mulher dele, teve sexo com ela, você pecou? Só Natã sabia, mais ninguém. Era fácil resolver o problema, não era? O que ele poderia fazer? Davi? Matava o profeta. Ele fez isso. Ele pagou o preço
ele se submeteu para não tocar no profeta, para não tocar no sacerdote. E Davi perde praticamente tudo. Os filhos, o filho estupra a irmã, o filho mata o outro se rebela, o outro tenta depor ele do trono. Absalão entra lá nos tesouros do rei dele, os despojos, e pega todos os despojos, usa tudo, expulsa ele do reino, ele sai fugindo do reino, mas ele não tocou no profeta. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Jesus foi batizado por João Batista. A gente chega e pode pensar, chegou Jesus, acabou tudo. Jesus falou para João Batista: façamos conforme a vontade do meu Pai, conforme diz as Escrituras. Você vai me batizar. João Batista falou: não. Jesus falou: nem pensar. Eu não quebro o princípio. Aleluia. Aí João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus aponta para ele e fala: não há nascido de mulher maior do que esse homem. Aí ele conserta, mas lá no céu ele é o menor. A Bíblia fala que Moisés, quando ele recebia as tábuas da lei, ele desceu um monte. A Bíblia fala que o rosto dele brilhava, mas ele não sabia. Sabe para quê? Porque Deus não dá glória para o homem. Deus não dá glória para o homem. O rosto dele brilhava, mas ele não sabia. A vida da pessoa fala: pastor, que mensagem, Deus falou muito. E irmão, sabe a pessoa, é o dia que o pastor está mais triste, mais angustiado, com aquelas contas para pagar. Deus, como o senhor falou comigo na mensagem, pastor, fui curado. É? Sério? Verdade? Sim. A gente não sabe o que Deus está fazendo através da nossa vida. Esther se submeteu à autoridade de Assuero. O que a ex-mulher dele não fez. Ela se submeteu, ela entrou lá: Senhor, se quiser me matar, pode me matar, mas eu preciso falar uma coisa para o Senhor. Aí a Bíblia fala que a Assuero tocou com o cetro nela. Pode ficar de pé, fala. Aleluia. Não quebrou a autoridade. A Bíblia fala que a mulher Cirofenícia, quando chegou diante de Jesus, ela pediu uma cura a Jesus. Engraçado, Jesus tem uma atitude diferente. Ele fala: mulher, não vou tirar dos meus filhos e dar para uma cachorra, para uma pessoa imunda, uma idólatra, uma cananeia. O que ela fez? Cresceu para baixo, desceu, foi lá embaixo, entrou debaixo da mesa e falou: Senhor, não quero tudo não, basta jogar uma migalha e a minha filha será salva. Aí Jesus para: opa, princípio de autoridade. Em Israel não vi tamanha fé como a tua. Pode voltar, tua filha já está curada. Princípio de autoridade cura, irmão. Princípio de autoridade cura. Eliseu se submeteu à autoridade de Elias, mas Geazi não se submeteu à autoridade de Eliseu. Quando você não respeita o princípio da autoridade, fida-se o ciclo daquele ministério. Por que muita igreja fecha? Porque há ali um conflito de autoridade, de liderança. Qual é a maneira da Cruzada Mundial de Missões crescer? O princípio da autoridade. Autoridade sobre a minha vida. Uma das coisas que me deixou marcado na história de de Arão e de Moisés, que quando Arão vai morrer, Deus fala com ele: Arão, vou tirar a sua vida. Sabe quem vai com Arão até o alto da montanha? Moisés e Eleazar, o filho dele. Os dois vão lá e ele morre. Sabe o que eu aprendo com isso? Irmão, fique com o seu sacerdote até o último dia de vida dele. Chego a arrepiar, porque isso é de Deus. Você vê todo mundo aí saindo das igrejas, um bando de ovelha perdida nos vales aí, sem endereço, sem beira nem beira. Vai para uma igreja. Sabe por quê? Porque quebrou o princípio. Fique com o teu pastor. O Fábio está lá na igreja agora. Fábio, você vai ter que ir com ele, meu irmão. Até. Aí lá na montanha,
Você acha que Deus dá para Moisés o sacerdócio? Não. Agora o sacerdócio é de Eleazar. O que ele falar, você faz. Amém, irmão? Sei que vocês estão cansados. Terminado. Aí onde termina o ministério sacerdotal de Elias e Eliseu? Em Geazi. Sabe quando? Que acontece muito. Quando ele vê o dinheiro. Soube que você falou de dinheiro ontem aqui. Não sabia. Vou falar aqui rápido. Quando ele vê Naamã cheio de ouro, de presente, ele esquece do que Eliseu era. Eliseu tinha visão com os olhos abertos, irmãos. Eliseu, ele abriu o rio Jordão. Eliseu fazia machado flutuar. Eliseu ressuscitava morto. Eliseu mandou sair de dentro do mato 2 ursas, estraçalhou aqueles jovens que chamaram de careca. Olha aí, cuidado, hein? Só o careca pode falar de ouro. Olha lá, tá risado, hein? Tem uns macacos aqui, essas árvores. E aí o que Geazi faz? Geazi ia seguir esse sacerdócio. E aí quando ele vê o dinheiro, ele se encanta pelo dinheiro. Olha para as igrejas aí, olha para os ministérios, olha para os cristãos, olha para os pastores. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sabe por que eu não assisto programa de televisão evangélico? Embaixo assim, deposite na conta tal, valor tal. Antes de eu ouvir a palavra, já tem que dar dinheiro. Aí acontece o contrário na nossa igreja. Nós mal falamos de dinheiro. Quando falamos de dinheiro, pouco. Certo? Não se submeteu a Eliseu. E Eliseu pergunta para ele: onde você estava, Geazi? Jesus foi muito idiota, né? Um homem que via um exército sírio acampado e falava com o rei. Aí Eliseu fala para ele: por acaso meu coração não foi contigo quando pegou as riquezas de Naamã e escondeu para si? Pois a lepra que estava nele agora está em ti. Aleluia. Jesus, que é o sumo sacerdote, que é o principal, até ele se submete à autoridade do Pai. E ele fala: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. O que o papai falou para ele? E houve silêncio. Aí Jesus entendeu: eu tenho que continuar a minha batalha. Abra aí, pode ficar em pé. Filipenses 2, versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Primeira característica do líder. Primeira característica do homem que tem posição, sendo obediente até a cruz. Quer que eu fale 4 letrinhas que vão mudar a sua vida? Fala assim, fala para o seu irmão assim: fala a letra O. Segunda letra B. Segunda D. Terceira C. Fala, obedecer. É a primeira característica do líder. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Levante a sua mão. Aplauda o Senhor. Levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Teve paciência para escutar. Se eu alcancei 1 ou 2 corações nessa manhã, eu tenho certeza que você vai fazer uma grande obra. Senhor, obrigado por cada um. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinou sobre a vara de Arão. Obrigado porque Tu nos ensinaste sobre autoridades.
Obrigado porque o Senhor nos ensinou sobre posição, princípios, Senhor, princípios que Tu não quebra, princípios que Tu nos ensina. E a partir de hoje, Senhor, possamos reaver todos os nossos conflitos, possamos reaver todas as nossas ideologias, possamos reaver tudo aquilo que está em nós, para seguirmos em Ti, seguirmos na Tua palavra, seguirmos no Teu amor, para que a nossa igreja cresça, que os nossos líderes, que os nossos sacerdotes sejam protegidos, sejam abençoados, que haja mais amor da nossa parte para com eles, que haja mais sinceridade, que haja mais respeito, que possamos nos submeter, porque a cura vem do sacerdote, a vara é do sacerdote, o florescer vem do sacerdote, a bênção familiar, a bênção nas tribos, a bênção financeira vem do sacerdote. A Bíblia fala, Senhor, que as pessoas lançavam aos pés dos apóstolos as suas riquezas, e no dia que Ananias e Safira mentiram, morreram, porque não feriram apenas a figura do homem, mas feriram o Espírito Santo que estava sobre eles. Pai de amor, é uma palavra assim que quebra paradigmas, é uma palavra, Senhor, que quebra muitos conceitos, mas é uma palavra que liberta, é uma palavra que ensina, é uma palavra que transforma, é uma palavra que molda, Senhor. E eu te peço, nos molda, nos abençoa, nos constrói, para que sejamos uma igreja abençoada em nome de Jesus. Dá mais um aplauso ao Senhor. Deus abençoe.